para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o Espírito dá a fé e para outra, o poder de curar. Uma pessoa recebe o dom do Espírito para poder fazer milagres. E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar essas línguas. Porém, é um só. E o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Mas só funciona naquele que tem fé. Então, em Efésios, isso aqui foi Coríntios 12, 7. Agora Efésios. Foi ele quem deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos e outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres da igreja. Fez tudo isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão e construir o corpo de Cristo. Ele deu o dom, o mesmo Espírito, o Espírito Santo dá os dons. Dá os dons para nós servir ao Senhor, para servirmos as outras pessoas. E esses dons são dados para nós que temos esses dons ajudar o próximo. É para o bem de todos. Deus nos deu os dons, não é para exibição. Deus não deu os dons para charlatanismo. Deus não deu dom para você ganhar dinheiro, ficar famoso, virar superstar, virar artista, palhaço, bobo da corte, marionete na mão de Satanás, na mão de líderes. Deus não deu dom para que nós fôssemos servidos. Dom é para servir outras pessoas, para servir Jesus e outras pessoas. É para o bem de todos que recebemos os dons. Ele nos deu os dons para serviço de todos, para ajudar a todos e edificar o corpo de Cristo. Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Ele deu dons para quem diz que não existe. Todos os dons eu vejo por aí. Todas as congregações eu vejo todos os dons, ministérios. Está aqui dizendo os dons. Mas o único dom que eu não vi ser aceito até agora nas congregações, denominações religiosas, foi o do profeta. É o único dom que ninguém quer, que todos rejeitam, é o dom de profecia. E foi dito, você que fala em línguas não edifica a ninguém, a não ser que você saiba interpretar o que está falando. Mas o que profetiza é mais importante. O que profetiza é o mais importante dos dons. Então, para você que diz que não existe profeta e que Jesus não deixou profeta e que o último profeta foi João, você está totalmente enganado. Ou você nunca leu a Bíblia, ou você não interpretou nada, ou não teve quem interpretasse para você. Porque se você não leu a Bíblia e você diz que não tem mais profeta, então rasgue a Bíblia. Rasgue 1 Coríntios, rasgue Efésios, vá rasgando. Rasgue Provérbios. Provérbios também diz que onde não tem profeta, a corrupção domina. Lá em Provérbios diz. Provérbios 29, 18. Onde não há profeta, a nação se corrompe. Então, por que vocês não aceitam os profetas? Porque tem muito falso? E como é que eu vou saber que o profeta é verdadeiro? Está aqui, eu acabei de ler. Jesus deixou para que os que são verdadeiros provassem que são verdadeiros através dos milagres. Vocês receberam os dons para provar que são verdadeiros. 1 Coríntios 12, em 7. Que é para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da sua presença. Como eu sei que o profeta é verdadeiro ou falso? O verdadeiro está escrito aqui, 1 Coríntios 12, 7. Deus dá a cada um uma prova da sua presença, da presença do Espírito Santo. E essa presença é notada através dos dons. Deus dá aos seus os dons. Quem é de Jesus, quem tem o Espírito Santo, tem como provar que é do Espírito Santo. Porque tudo que é feito é pelo Espírito Santo. Tudo que é feito é através do Espírito Santo. A prova que nós somos falsos profetas ou verdadeiros. O falso não tem nada para mostrar, não tem frutos. Árvore que não dá fruto, por si você já sabe. Se você é reconhecido, Jesus deixou os dons para que nós, que somos os verdadeiros, pudéssemos manifestar o Espírito Santo através dos dons. Essa é a prova de que eu tenho o Espírito Santo. É quando eu tenho os dons do Espírito Santo e manifesto. Eu manifesto os dons do Espírito Santo quando eu sou um profeta de Deus verdadeiro. Um servo de Cristo verdadeiro, um escolhido. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho os frutos, os dons. Isso é a prova de que eu sou de Cristo e tenho o Espírito Santo. Eu tenho os dons e os frutos do Espírito Santo. Então, para você que diz que não tem mais profeta,
que não tem mais dons, rasgue sua Bíblia, porque talvez você tenha lido a Bíblia errada. Ou então procure um óculos, talvez você não tenha enxergado a letra direito. Ou talvez você precise nascer de novo. Porque se você nascer de novo, com certeza você vai entender que existe profeta. Que até hoje existem os dons, porque foi Jesus que deixou. Jesus deixou os seus dons para que provasse que ele estava conosco e que ele está vivo. Como eu vou provar que Jesus é vivo se eu não fizer nenhum milagre? Se eu provo que Jesus está vivo, eu provo através dos milagres. Quem disse foi Jesus, é através dos dons, da manifestação do Espírito Santo, dos milagres, que eu provo que eu sou de Cristo, que eu sou cheio do Espírito Santo. Eu manifesto os dons, manifesto os milagres de Jesus. E assim eu provo que eu sou verdadeiro e não um falso profeta.